noite, galera do bem. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro de 2020. Aqui estamos, pela graça de Deus, postando mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre a praga das trevas e a última, a 10ª praga, a morte dos primogênitos. No capítulo 10, o verso 21, diz assim: O Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e trevas cobrirão o Egito, trevas tais que poderão ser apalpadas. Moisés estendeu a mão para o céu, e por 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. Ninguém pôde ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam. Então o faraó mandou chamar a Moisés e disse: Vão e prestem culto ao Senhor. Deixem somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos darás os animais para os nossos sacrifícios e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nem um casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor, o nosso Deus. E, enquanto não chegarmos ao local, não saberemos quais animais sacrificaremos. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele recusou-se a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Moisés respondeu: Será como disseste, nunca mais verei tua face. O Egito ficou em trevas tão densas, mas tão densas, que não era possível enxergar as pessoas. Essa escuridão se estendeu por 3 dias inteiros, dia e noite, noite e dia, por 3 dias. Agora é interessante que no mesmo país, na casa dos hebreus, havia luz. Como as pragas anteriores, esta desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade do Egito. Aliás, o mesmo deus Sol que era adorado pela Igreja Católica Apostólica Romana em 25 de dezembro, quando no ano 350 o Papa mudou a adoração ao Deus Sol e colocou ali em 25 de dezembro o nascimento de Jesus Cristo. Mas isso eu já falei em outro vídeo, né? Só quis fazer um lembrete. Eu nem vou falar o nome do Papa, porque busquem outro vídeo aí que vocês verão. Mas olha só que interessante, por séculos o Deus Sol tinha sido a principal divindade do Egito. E todo rei chamava a si mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse Deus era identificado com Amon e tinha o nome de Amon-Ra. Os maiores templos que o mundo já viu foram construídos em sua honra. E um deles, o grande templo de Karnak, no Alto Egito, é ainda magnificente, mesmo em
ruínas. Outro deus era o disco Sol Atum, que poucas décadas depois do Êxodo tornou-se o deus supremo do sistema religioso egípcio. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. Então, volto a repetir, as pragas não são apenas para exortar o faraó e o povo egípcio. As pragas eram para desmascarar, desmoralizar os deuses que eles serviam. Capítulo 11, verso 1 do livro de Êxodo, obviamente, né? Nem preciso falar o livro, porque nós estamos dando Êxodo. Silvio, você não vai, viu? Desculpem, gente. Disse então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito, pelos conselheiros do faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos os seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E, com grande ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: o faraó não dará ouvidos a vocês, a fim de que meus prodígios se multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem. Muito bem, nós lemos o capítulo 11 todinho. Agora haverá a 10ª e última praga, antes do Êxodo. Mas antes da praga haverá a Páscoa. Vocês vão entender o significado da Páscoa, que nada tem a ver com a nossa Páscoa celebrada hoje, em nossos dias, né? Então eu acho melhor deixar para falar sobre a Páscoa e sobre a morte dos primogênitos em um único vídeo, para não ser muito extenso neste. Então nós falaremos a Páscoa e a morte dos primogênitos. E depois nós continuaremos com o Êxodo, finalmente a saída do povo de Israel do Egito.
mas apenas para deixar vocês curiosos. A saída do Egito não foi o fim do sofrimento, não. Aliás, foi o início de uma grande prova, além de tudo isso que já passaram até então. E vocês verão, mais uma vez, a poderosa mão de Deus agindo em favor dos seus escolhidos. Por hoje é só. Então, na quinta-feira nós leremos o capítulo 12 e então nós terminaremos as pragas. Ok? Fica assim, nos encontramos na quinta-feira, dia 9. Falta muito para acabar 2020? Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Até o próximo vídeo.